Só que agora eu quero falar para você o seguinte. Você tem uma Bíblia hoje aí na sua mão, que é uma Bíblia o quê? De papel, né? Uma Bíblia bonitinha que tá aí, com os capítulos, com os versículos, tudo legal. Uma folhinha tão fininha, né? Olha só que bonito. Mas será que originalmente, lá no passado, muito tempo atrás, será que a Bíblia foi escrita assim, em papel? Será que foi com um computador? Igual tá aí, ó, porque essas letras que estão aí não foram escritas à mão. Aqui tá na sua Bíblia aí, foi escrito o quê? Alguém digitou. Será que naquele tempo, quais foram os materiais usados para que a Bíblia fosse composta? Será que foi o computador? Será que foi uma máquina de escrever? Será que foi uma folha de papel bonitinha que eles pegaram lá dentro daquela caixa, né? Aquele pacote de 500 folhas, colocaram e começou. No princípio, Moisés, tá lá, no princípio criou Deus. Será que foi assim? O que vocês acham? Quais materiais foram usados na confecção da Bíblia? Nossa irmã Simone colocou aí, olha, que devocional edificante, bênção aprender mais sobre a Bíblia. Muito bom, gente. Conhecimento abençoado, o irmão Michel colocou aí, bênção pura. Eu amo história para esclarecer o nosso conhecimento. É isso aí, irmã Ney. Né? Vamos lá, muita informação, mas muito interessante. É preciso, a irmã Alessandra colocou aí, muito legal. Então, olha só, os irmãos estão colocando aí, ó, foram escritos em papiros. O outro colocou, olha, papiro e pergaminho. Legal, gente. Então, vamos lá. Originalmente, a gente sabe que naquele tempo, muitos milhares de anos atrás, não existia o papel, a folha, do jeito que a gente tem aqui hoje. Quais foram os materiais, então? Ó, dentre os materiais, havia o papiro. O que é o papiro? O papiro é um material para escrita feito muito tempo atrás. Ele era muito antigo. O papiro, ele é uma planta aquática, e dessa planta aquática que cresce, eles prensavam aquilo, eles preparavam aquilo para que virasse como se fosse uma chapa, né, uma folha, e eles pudessem escrever ali naquela folha. Então, o papiro foi um material utilizado. Olha que legal, o pastor Luiz colocou aí rocha. Rocha é muito importante também. Você sabia que teve partes da Bíblia que foram escritas em pedra? Um exemplo, os 10 mandamentos. O próprio Deus talha ali naquelas tábuas de pedra, né, em 2 tábuas de pedra, os mandamentos. Moisés vai lá e quebra as tábuas. Depois Deus fala, agora você escreve de novo. E Moisés vai lá e escreve em tábuas de pedra. Vão ter pedaços da Bíblia que originalmente foram escritos em argila. Um pedacinho de cerâmica, sabe? E aí a pessoa ia ali, enquanto a argila ainda estava mole, a cerâmica ainda estava mole, eles pegavam um gravetinho e vinham riscando. E quando ela secava, ficava registrada. Tiveram outras partes da Bíblia, isso agora já mais para frente, quando foi ficando mais moderno, se é que podemos dizer assim, foram escritos em pergaminho. O que era o pergaminho? O pergaminho era o couro de um animal que ficava curtido, aquele pergaminho ali, aquele couro era curtido, e ele se tornava um pergaminho, eles eram enrolados. Inclusive, a Bíblia vai falar sobre isso. Em momentos em que o apóstolo Paulo vai pedir para que alguém, ao visitá-lo, leve para ele os rolos, ou seja, os pergaminhos, com a palavra de Deus que estava escrita ali. Então esses são alguns dos materiais. Haviam também algumas partes escritas, talvez até em madeira, né? Eram os materiais que eles tinham na época. A caneta deles não era igual a nossa, uma caneta esferográfica, né? Que tem uma bolinha ali na ponta, um tubinho de tinta, e você escreve sobre o papel e fica lá registrado. Não. A caneta deles, antes de ser aquela caneta de pena, né? Que é uma coisa também mais moderna, era o quê? Uma caneta feita com um caniço, um pedacinho de cano ali, feito talvez de bambu ou de um outro material, e ali, na ponta, eles mergulhavam aquilo numa mistura, uma tinta. A tinta deles era uma mistura de fuligens e outras coisas que eles mergulhavam ali aquele caniço e começava a registrar. Mergulhava o caniço e começava a registrar. Vocês estão entendendo? Então, esses eram os materiais, ou seja, muito tempo atrás não era tão fácil de escrever assim. E falando, inclusive, de como a Bíblia chegou até nós, vocês sabiam, eu já falei aqui, que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. É chamado de Bíblia de Gutenberg. Um homem chamado Johann Gutenberg, ele foi o inventor da impressora. Esse homem inventou a impressora. E ele, ao inventar a impressora, ele então pega e coloca o quê? Ele imprime a primeira Bíblia. E talvez você ache a impressora tipo essas que a gente tem em casa, que você coloca ali no computador, imprimir, e aí começa, já sai a folha prontinha. Não, gente. A primeira impressora, ela era mais ou menos assim, ela era uma grande chapa, e nessa chapa que havia ali, que era do tamanho da folha, ele tinha um monte de caixinhas, e nessas caixinhas tinham umas letrinhas de ferro. Por exemplo, a letra A, tem um monte de letra A dentro dessa caixinha, tem um monte de letra B, tem um monte de letra C, é só para dar um exemplo para você. E agora ele tinha a chapa, o quadrado aqui. Nesse quadrado tinha as linhas onde ele iria colocar cada uma das letras. Então, no princípio criou Deus. Ele tinha que pegar a letra N, aí a letra O, no. Aí dá um espacinho, princípio, letra P, coloca letra R e vai montando, até montar toda aquela página.
Depois que montava aquela página, era passada uma tinta e aquela página era prensada e ficava registrado agora no papel. Vocês estão entendendo como que foi feito? E a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Então, olha que legal. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, e olha a dificuldade. Demorou vários anos para que montasse todo o texto bíblico dessa forma.